Tá no ar neste momento mais um giro de notícias. Terminou a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e ela foi muito boa para o nosso clube. O Botafogo abre faltando 6 rodadas para acabar a competição e olha, agora o Glorioso tem que fazer o seu papel, que é vencer as suas partidas para que o tricampeonato brasileiro venha. Vou mostrar como foram os jogos e vamos analisar a próxima rodada, que já começará amanhã. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Essa nossa tabela do Campeonato Brasileiro é do SofaScore, parceiro do canal do TF. Lá você tem várias maneiras de acompanhar o futebol com vários pontos que são bem diferentes. Por exemplo, se você quiser ver transferências, os gols da rodada, você tem vários torneios para acompanhar. Entre no SofaScore, QR Code está aqui em cima, vou deixar o link no primeiro comentário. Eu tenho certeza que vocês gostarão bastante desse aplicativo. E claro, cada download, vocês ajudam demais o canal do TF. Link no primeiro comentário, entrem lá, cliquem, é de graça e vocês ajudam o meu canal. Gente, baixem aí, pô, tá chegando o Natal, chegando as finais, vamos lá baixar o SofaScore. Para o TF continuar acompanhando o Botafogo de perto. Baixem lá, é de graça. Terminou a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estou colocando aqui na tela essa tabela do SofaScore para vocês entenderem como está a competição. E olha, eu acho que uma briga acabou. Em relação ao G6 do campeonato, daqui a pouco vou colocar na tabela. Creio que o G6 esteja definido, mas você tem ainda a briga pelo título, a briga dentro do G6 para ver quem vai para a fase de grupos e aquela briga louca que está ali para as equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Vamos lá. Fluminense 2, Grêmio 2, um jogo que quem vencesse estaria folgado em relação à luta contra o rebaixamento, mas houve um empate no Maracanã. Red Bull Bragantino e Cuiabá, o Red Bull Bragantino que troca de técnico, agora tá o Seabra, que era o comandante do Cruzeiro antes do Fernando Diniz, empatou o primeiro jogo em casa contra o Cuiabá, que será nosso adversário nesta rodada. Cuiabá praticamente rebaixado, Red Bull Bragantino na luta contra o rebaixamento. O Furacão em casa perdeu para o Vitória, o negócio do pacto do Furacão não adiantou muito, perdeu para a equipe baiana, 2-1 em casa, um jogo importante para o Vitória na luta contra o rebaixamento. O Juventude, que agora é comandado pelo Fábio Matias, perdeu para o Fortaleza por 3-0. O Juventude, cada dia que passa, está mais afundado. Eu vejo que talvez seja mais um dos times que cairá para a segunda divisão. Não vejo muita força na equipe do Juventude para a recuperação. Em casa, que esse é o ponto forte, não tem conseguido os pontos, então isso complica. Um grande resultado pra gente, que foi a vitória do Corinthians em cima do Palmeiras por 2-0. O Palmeiras começa muito bem, tem várias chances criadas. O Hugo Souza faz grandes defesas. O Hugo Moura é do Vasco. O Hugo Souza é o goleiro do Corinthians, faz grandes defesas. E essa partida, ela muda a sua característica dentro do jogo. O Corinthians consegue ser meio que letal. O Garro faz um golaço no primeiro tempo e no segundo tempo, depois de uma falha do goleiro palmeirense, o Yuri Alberto faz o segundo gol e o Palmeiras meio que entra ali num momento de instabilidade emocional e o Corinthians vence bem, jogando em casa e deu ali um gás em relação à luta contra o rebaixamento. O Bahia, que não vence mais ninguém, perdeu em casa para o São Paulo por 3-0. O Bahia tá numa fase bizarra, né? Teve torcedores do Bahia que, quando você via ali a campanha no primeiro turno, acreditaram muito no título brasileiro, mas o elenco era enxuto, né? A gente sabe como que é isso, de você ter um elenco enxuto e em determinados momentos você tem que rodar e não tá conseguindo rodar. Uma derrota em casa por 3-0 para o São Paulo, que também está estabilizado no G6 do Brasileiro. A nossa goleada em cima do Vasco, 3-0 no estádio Newton Santos. O Internacional, que continua muito bem, venceu por 2-0 o Criciúma. O Atlético Goianiense venceu por 1-0 o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro poupando seus titulares e perde fora de casa, né, para um virtual rebaixado, que foi o Atlético Goianiense. E o resultado, para mim, o mais surpreendente da rodada: o Flamengo, com o time reserva, venceu o time titular do Cruzeiro. É surpreendente pelas circunstâncias, mas não
pelo pífio trabalho do Fernando Diniz. Talvez seja um dos técnicos mais superestimados da história do futebol brasileiro. Porque se você pega, ele tem um grande trabalho no Audax, que é o trabalho que alavanca ele para o futebol, e no Fluminense, esse trabalho que ele teve, ele faz um 2022 muito bom, um 2023 que ele ganha a Copa Libertadores, e um 2024 que é o trabalho do Fernando Diniz na carreira. É um trabalho ruim. Fernando Diniz é um técnico que não tem bons trabalhos. Ponto. Eu vejo muita gente passando um pano pro Fernando Diniz, mas na carreira do Fernando Diniz você não tem trabalhos bons. Você tem ali 2 clubes que ele trabalha bem, Audax e Fluminense, e até em determinados momentos, nos outros são trabalhos horrendos o Fernando Diniz. Tirou o Cruzeiro da briga por uma vaga no G6 e hoje a equipe celeste joga todas as suas esperanças na final da Copa Sul-Americana para ir para a Libertadores. Tabela SofaScore do Campeonato Brasileiro, chega um pouquinho mais para cá. O Botafogo é líder da competição. Hoje só temos Atlético e Atlético Paranaense com um jogo a menos. Esse jogo vai acontecer antes da nossa partida contra o Galo, né, dentro dessa data FIFA. Então, daqui a pouco, todo mundo com 32 jogos. Mas vamos lá. Botafogo é líder com 67 pontos, saldo de 26, 20 vitórias. É bom a gente sempre olhar agora o número de vitórias e também o saldo de gols por causa dos critérios de desempate. Na segunda posição, o Palmeiras com 61 pontos, 6 pontos atrás da gente, faltando 6 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Na terceira posição, Fortaleza com 60 pontos. Na quarta posição, o Flamengo com 58 pontos. Na quinta posição, o Internacional com 56. Na sexta posição, a equipe do São Paulo com 54. Esse G6 pode virar um G8. Como que viraria um G8? Se o Botafogo ganhar a Copa Libertadores da América, você abre mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, você abre mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. Com isso, esses 6 primeiros colocados estariam garantidos na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. Você tem uma abertura ali para mais 2 equipes, e as equipes que ficariam na 7ª e na 8ª posição iriam para a pré-Libertadores. Então, assim, esses 6 clubes já estão da Libertadores do ano que vem. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Inter e São Paulo. Botafogo praticamente na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Pode ser ali mais efetivo ainda ganhando o Brasileiro e ganhando a Libertadores, mas pela classificação estamos na Libertadores na fase de grupos. O ano que vem é muito difícil que qualquer coisa diferente disso aconteça. Bahia, que está na 7ª posição, Cruzeiro na 8ª, Vasco na 9ª, né? Vamos lá, o Bahia com 46, o Cruzeiro com 44, o Flamengo com 43, o Atlético Mineiro na 10ª, mas jogando as suas esperanças para ir para a Libertadores nas Copas, o Grêmio na 11ª com 39, o Vitória na 12ª com 38. Se tivermos um show de vagas na Copa Libertadores da América, você pode colocar do Bahia ali até Corinthians e Fluminense, se fizerem uma arrancada no final, podendo sonhar com uma pré-Libertadores por causa dos shows de vagas, né? Ao mesmo tempo que de Grêmio, né, o Grêmio pode sonhar com uma pré-Libertadores, você também vê do Grêmio para baixo os times que estão ali lutando contra o rebaixamento. O Corinthians está na 13ª posição com 38 pontos, o Fluminense na 14ª com 37, Criciúma na 15ª com 37, Red Bull Bragantino na 16ª com 35 e o Z4 com Atlético Paranaense com 34, Juventude com 34, Cuiabá com 28 e Atlético Goianiense com 25. Vejo estas equipes aqui, Cuiabá e Atlético Goianiense, já rebaixadas. Juventude, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Criciúma e Fluminense. Além ali do Corinthians, são as equipes Vitória. Vamos colocar aqui, são os times mais ameaçados de caírem para a segunda divisão. Tá tudo apertado aqui, né? Você tem uma diferença de 3 pontos do Atlético Paranaense para o Fluminense, por exemplo. Então, é uma briga bem ferrenha que você tem hoje, né? Uma vitória, né? Você pode mudar tudo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que eu irei abrir aqui agora para vocês. Tabela SofaScore, baixa o SofaScore, link no primeiro comentário. A rodada aqui já começará amanhã, com o jogo entre Internacional e Fluminense. Um jogo que para a equipe das Laranjeiras é muito complexo, né? Porque o Inter é muito favorito para vencer essa partida e o Fluminense, se perder, pode perigar, dependendo dos resultados, uma volta para o Z4 do Campeonato Brasileiro. Amanhã também,
21h30, o jogo pra gente dar aquela secadinha no Palmeiras. Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. O Palmeiras é muito favorito, já que a equipe do Grêmio é muito irregular. O time do Renato Gaúcho é capaz de ser competitivo ou fazer partidas pífias em um jogo, né? Torcer para ser o dia ou da equipe do Renato Gaúcho. No sábado, abrindo a rodada, Botafogo e Cuiabá no estádio Newton Santos. Então temos outro papo a não ser vencer o Cuiabá. Ganhar para chegarmos a 70 pontos, o Botafogo entrar na data FIFA estável com 70 pontos. Vitória e Corinthians, um jogo de duas equipes que estão ali empatadas em pontos, lutando para chegarem ali a 40, 41 pontos e terminarem os riscos de rebaixamento. Um jogo aqui que tem muito cara de empate, esse Vitória e Corinthians. Atlético Goianiense e Red Bull. Se o Red Bull não vencer o Atlético Goianiense, meus amigos, aí o Red Bull já pode dar tchau e já pensar no energético da segunda divisão. Cruzeiro e Criciúma. Um jogo em que o Criciúma vai pegar o Cruzeiro do Diniz. E eu não vejo muita coisa que o Criciúma não possa se alegrar. Porque o que o Cruzeiro não tá jogando pode dar chances para o Criciúma. Fortaleza e Vasco. Fortaleza, se vencer esse jogo, praticamente garante a vaga na Libertadores, se tivermos só o G6. Mas como eu falei no começo do vídeo, eu acho que as 6 equipes já estão garantidas até na fase de grupos. Eu acho que vamos ganhar a Libertadores e vamos ganhar. E o Flamengo hoje é favorito para ganhar a Copa do Brasil. E por isso eu acho que os 6 primeiros colocados já estão garantidos até na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Juventude e Bahia, um jogo em que o Juventude tem que vencer de qualquer maneira e o Bahia não vence mais ninguém, né? Então, talvez, se o Bahia não ganhar do Juventude, pode ser adeus Rogério Ceni, né? Nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o Bahia deve demitir o Rogério Ceni e contratar um técnico pensando nesse período de data FIFA, né? Até mesmo para ter um tempinho maior para trabalho. São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo ali tentando já se estabelecer dentro do G6 e ficar de férias. E esse jogo aqui, depois da final da Copa do Brasil, não é a Copa do Brasil, é o jogo após a final da Copa do Brasil, dentro da data FIFA, Flamengo e Atlético Mineiro, o jogo no Maracanã. Meus amigos, dito tudo isso, pensando no Botafogo, é vencer o Cuiabá e dar aquela secadinha no Palmeiras. Se a gente der aquela secadinha no Palmeiras e o Palmeiras não vencer a equipe do Grêmio, um empate pelo menos, o Botafogo pode abrir até 8 pontos para a equipe de Abel Ferreira. A rodada foi excelente pra gente. Abrimos mais uma vantagem, abrimos mais 3 pontos, igualamos o Palmeiras no saldo e agora é continuar bem dessas 6 últimas rodadas. Sem pensar em quantos pontos que precisamos para ser campeão, nada disso. É fazer a nossa parte. A nossa parte é vencer os jogos. E assim vai. Tamo juntos, beijos, volto por volta de 1 hora com o nosso almoço com o TF. Valeu, assista os vídeos de ontem, tamo juntos. Sempre desculpe a voz anasalada, mas ainda não estou 100%. Mas estamos indo aqui, fazendo os vídeos no canal. Valeu, fui, tamo juntos, fogo neles.